Fala rapaziada, ó, nessa videoaula nós vamos falar sobre capacitores. Não sai daí não, hein? Então rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar sobre capacitores, né? O capacitor é um aparelho elétrico destinado ao armazenamento de cargas elétricas, tá? Ele tem muita aplicação em circuitos elétricos e muito usual no nosso dia a dia, né? Exemplo, ventilador de teto, ele tem um capacitor, né? Você precisa de tempo em tempos trocar, porque o ventilador já não está dando mais aquela ventilação que você deseja, né? Quando você coloca no máximo, então porque ele vai se desgastando. Existem vários tipos de materiais utilizados na fabricação do capacitor, de várias dimensões, né? Tem para rede elétrica de tensão alternada nas ruas, né? Em ar-condicionado, em muitos circuitos eletrônicos de computadores, né? Então eu tenho aqui o exemplo de alguns, né? Que você pode ver que muda bem o tamanho, as cores, o formato também, nem todos são nesse formato cilíndrico. O de ventilador de teto é um pouco maior, também tem ele bem quadradinho, parecendo aquelas baterias de 9 volts, né? Bom, de símbolo, né, do nosso capacitor nós vamos utilizar esse daqui, ó, tendo da resistência, que é aquela linha assim, e o do capacitor nós vamos utilizar 2 barras afastadas, tá? Porque realmente, ó, aqui a gente tem os polos positivo e negativo do capacitor e ele é enrolado, essas cargas elas têm um espaço entre essas 2 plaquinhas, né? Para que faça quando você aplica ali a corrente elétrica, você faça com que ela circule dentro do capacitor e armazene essa quantidade de carga elétrica, beleza? Esse daqui, por exemplo, ó, se eu utilizar ele para uso numa tensão de 35 volts, né, um capacitor eletrônico aqui, ó, esse daqui também 35 volts, esse laranja aqui já é 16 volts, tá? A unidade de medida para o capacitor que nós vamos utilizar é o farad, tá? Então, a unidade de medida, ó, vamos colocar aqui no cantinho, é o farad. Deixa eu usar a letra F aqui, ó. Beleza? E como eu posso calcular esse farad, né? Essa unidade de medida de capacitância, né? Que é a grandeza utilizada para medir o quanto de armazenamento de carga possível nesse capacitor. Eu tenho que, por exemplo, nesse, ele vem assim dizendo 2.200 microfarad, esse outro aqui 100 microfarad, esse menor, né? Lembrando que essas unidades de medida, isso é importante ter atenção, a gente vai utilizar bastante, mili, micro, nano e pico, nossa, vão ser muito utilizadas aqui nos capacitores, tá? De milho eu tenho, ó, 10 a menos 3, são submúltiplos, né? A gente traz lá da matemática, microfarad de 10 a menos 6, que é o que estava ali naqueles 2 capacitores que eu falei com vocês, né? Aqui o nano é 10 a menos 9 farad, tá? E picofarad seria 10 a menos 12 farad. Então atenção para isso que nós vamos utilizar muito em capacitores, tá? Então fiquem atentos. Então voltando aqui, como é que eu vou calcular essa capacitância, né? Essa capacidade de armazenamento, essa unidade de medida aqui do farad? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Capacitância é igual à quantidade de carga que ele armazena, tá? Dividido pela tensão. Aí vamos fazer aqui algumas observações, né? Aqui eu tenho a capacitância, beleza? Medida em farad. Aqui a quantidade de carga elétrica, só para lembrar, a quantidade de carga elétrica é medida em coulomb, né? E aqui a tensão, né? DDP, diferença de potencial, que nós vamos medir em volts. Beleza? Aí daqueles capacitores que eu falei com vocês, ele tem de 16, de 35 volts, que hoje você liga a 127 volts, né? Tensões maiores também, tá? Então, quando eu quiser saber a capacitância, né, que é a unidade de medida de quanto ele pode armazenar dessa carga elétrica ligada a uma tensão, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Assim, a capacitância do capacitor será dada em farad. E a tensão, que vamos utilizar muito esses submúltiplos. Beleza? Agora, dentro da parte elétrica, a gente tem muita transformação de energia elétrica em energia térmica, né? Ou energia mecânica e vice-versa, né? Clássica a clássica e vice-versa, beleza? Então a gente tem também como calcular a energia, né? A energia armazenada pelo capacitor. Então vou colocar aqui, ó,
energia armazenada pelo capacitor. Aí eu vou fazer o uso, né, de duas formulazinhas, beleza? Ó, vou colocar aqui, alguns livros colocam um W, né? Eu gosto de colocar essa energia aqui como energia potencial, beleza? Vou utilizar a quantidade de carga elétrica vezes a tensão dividido por 2, beleza? Se eu tiver a quantidade de carga elétrica e a tensão, ou vou colocar aqui, ó, capacitância vezes a tensão ao quadrado dividido por 2. Essas duas fórmulas aqui eu vou utilizar para calcular essa energia armazenada no capacitor. Isso é muito importante porque nós sabemos que a energia, né, ela é medida em Joule, correto? Então, deixa eu colocar aqui, ela será medida aqui no Jotinha, né? Joule, beleza? Isso é muito importante quando nós quisermos calcular quanto que foi transformado dessa parte, né, armazenada de energia armazenada pelo capacitor, de energia elétrica em energia térmica ou energia mecânica, tá bom? Então vamos agora falar um pouquinho sobre a associação de capacitores, beleza? Que é bem parecida com a associação de resistores. Então coloquei aqui, ó, um esquema de ligação de dois capacitores em série, né? Então bem parecido com o esquema de associação de resistores. Inclusive, nós vamos utilizar a mesma forma que nós calculamos lá na associação de resistores. Temos interesse em calcular a resistência equivalente do circuito, né, ou de um trecho do circuito, que é aquela resistência total naquele ponto. Nós vamos aqui também calcular a capacitância equivalente do circuito ou do trecho do circuito com capacitores, né? A gente quer saber essa capacitância total. Então, ó, coloquei aqui do ponto A até o ponto B, né? E aqui eu vou aplicar uma tensão elétrica, né? Uma DDP, beleza? Que será a tensão total. Já vou explicar sobre. Bom, é o seguinte. No capacitor, né, nós vamos utilizar as mesmas formas da resistência equivalente, só que é o seguinte, nós vamos utilizar de forma contrária. O que nós utilizávamos na associação de resistores em paralelo, nós vamos utilizar na associação de capacitores em série. Simples. Ó, eu tenho aqui dois capacitores, C1 e C2. Quando eu quero saber a capacitância equivalente dessa associação aqui, que está em série de capacitores, como tem dois resistores, eu vou fazer o seguinte, ó, a capacitância equivalente será C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Quem está lembrado aí de resistência equivalente, né? Se não está, assista aí aqui o vídeo no YouTube, tá? No meu canal, por favor, que dá dizendo o seguinte, ó, o produto pela soma é a capacitância equivalente desses dois capacitores, beleza? Aí segura aí, vamos lá, deixa eu separar aqui e vamos falar agora a respeito da tensão, né, e corrente. As características de tensão e corrente continuam os mesmos, né? Aqui eu terei uma corrente única, né, que vai ultrapassar os dois capacitores e circular pelo circuito. Já as tensões já serão diferentes, né? Aqui eu terei uma divisão, uma tensão para cada capacitor, se eles tiverem capacitância diferente, né? Se eles forem iguais, será a mesma tensão. Aí eu vou ter a tensão 1 para o capacitor 1 e vou ter a tensão 2 para o capacitor 2. E a tensão total será a soma dessas tensões, porque aqui eu só tenho dois capacitores, beleza? Professor, se eu tivesse um terceiro capacitor aqui, aí não tem jeito, né? Somaria as tensões, opa, deixa eu fechar aqui, somaria as tensões para poder dar a tensão total aplicada nesse circuito, beleza? Mas professor, olha só, isso aqui era para quando eu tenho dois capacitores, tá? E se eu tiver três ou mais capacitores em série? Isso acontecia com resistores em paralelo, né? Isso é para quando eu tenho dois. Se eu tenho três ou mais, aí eu vou fazer o seguinte para determinar a capacitância equivalente, ó. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Se eu tiver um terceiro, aí vai somando, né? Conforme a quantidade de capacitores. Beleza? Aí, isso daqui era para o paralelo dos resistores. Aqui é para o série dos capacitores. Professor, e se eu tiver capacitores idênticos, 50 capacitores idênticos?
Aí moleza, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio, né? Capacitância equivalente vai ficar o valor da capacitância, se eles forem todos iguais, dividido pelo número de capacitores, que era o que fazíamos na resistência equivalente em paralelo, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá vendo? Não são fórmulas novas para quem já estudou associação de resistores. Já está por dentro delas, só que agora nós estamos falando a respeito das capacitâncias, né? Da capacitância de cada um desses capacitores, desses dois ou mais capacitores associados em série, beleza? Agora vamos falar da associação de capacitores em paralelo. Vamos lá. Então, agora eu coloquei aqui no quadro, ó, associação de capacitores em paralelo. Coloquei 3 capacitores associados aqui em paralelo, beleza? Agora, e apliquei mais atenção aqui nos extremos do circuito, tá bom? Agora, se eu quiser determinar a capacitância equivalente aqui, nós vamos fazer o que nós fazemos nos resistores em série. Aí é bem simples, né? Tendo 2, 3 ou mais capacitores, a capacitância equivalente vai ficar, né? A soma das capacitâncias, tá vendo? Se eu tiver 2, somos 2, se tiver 3, somos 3, se tiver mais, é só somar o valor das capacitâncias dos capacitores, beleza? Agora, a respeito das tensões e correntes, continua a mesma informação, tá? A tensão aplicada aqui no terminal, como é um circuito paralelo, passa a mesma aqui no capacitor 3, que é igual ao do capacitor 2, que é igual ao do capacitor 1. Então a tensão é a mesma em todos os capacitores aqui da associação em paralelo, tá? E a corrente aplicada em total, ela se divide em cada um dos capacitores. Se tiverem capacitância equivalente, capacitâncias diferentes, desculpa, teremos correntes diferentes. Se tiverem a mesma capacitância, correntes iguais. Beleza? Então, galera, vamos fazer exercícios agora, né? Vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. Nesse exemplo 1 está dizendo o seguinte, uma questão da Wesley e da Bahia, né? Um capacitor de um circuito de televisão tem uma capacitância de 1,2 microfarads. Sendo a diferença de potencial entre seus terminais de 3.000 volts, a energia que ele armazena é de... Aí tem as opções aí em joules, beleza? Vamos fazer juntos. Então vamos lá. Coloquei aqui, ó, os dados do exemplo 1, tá? A capacitância 1,2 microfarads, né? Lembrando que aqui é 10 a menos 6. Aqui ele deu a tensão, 3.000 volts, e quer saber a energia armazenada nesse capacitor. Beleza? Então, primeira coisa aqui, né? Vou passar isso daqui para farad. Já vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 6 farads. Beleza? Tensão aqui, o volts, vou colocar também notação científica. Vai ficar fácil, ó. 3 vezes 10 a terceira volts. Beleza? Ele quer que você determine a energia potencial armazenada. Aí eu tenho duas fórmulas, né? Que eu posso utilizar. De potencial aqui do capacitor, a carga vezes a tensão sobre 2, ou energia potencial é a capacitância vezes a tensão ao quadrado sobre 2. São duas fórmulas aqui, né? Ficou muito próximo. Deixa eu separar aqui. Pronto, ficou melhor, tá? Então, vai tudo depender dos dados que foram dados no exercício, né? Não foi dado a carga, beleza? Então, eu vou direto aqui que vai ficar mais fácil, tá bom? É claro que isso é só uma substituição, né? Já vimos como obter a carga também com esses dados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, né? Então, vamos aqui no laranja. Então, eu vou ter que pegar essa fórmula aqui, tá? Vamos substituir os valores. Ó. 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a terceira ao quadrado. Isso dividido por 2, tá? Aí, ó, 3 ao quadrado, 9, aqui eu vou multiplicar, vai ficar 10 a sexta. Então, ó, a energia potencial é igual, ficou muito próximo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vamos lá, a energia potencial é igual 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 3 ao quadrado é 9, né? Então, vezes 10 a sexta sobre 2. Aí olha que interessante aqui, ó, que facilitou a nossa vida, né? 10 com menos 6 aqui eu tenho uma multiplicação de notação científica, né? Então eu vou multiplicar 9 e 1,2, né? E o 10 a menos 6, com 10 a sexta, eu vou cortar. Por quê? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Menos 6 com mais 6 dá 0. 10 elevado a 0 é 1, tá? Então ficou fácil aqui.
Então vai fazer o seguinte, ó, energia potencial, 1,2 vezes 9 vai dar 18,10, 10,8 dividido por 2. Assim eu tenho que a energia armazenada nesse capacitor, né, vale 5,4 joules. Deixa eu ver a alternativa aqui, alternativa B. Ótimo. Né? Então vamos para o exemplo 2, vamos lá. No exemplo 2 da Unisw de São Paulo, diz o seguinte: entre os pontos A e B da associação abaixo é aplicada uma diferença de potencial de 22 volts. Né? Aí ele pede o seguinte: a diferença de potencial no capacitor de 3 microfarad é a diferença de potencial, né, tensão elétrica, as opções em volts, exceto a última, está escrito nenhuma das anteriores, né? Aí eu tenho, ó, preste bem atenção, né, do ponto A até o ponto B, dos extremos aí do circuito, eu tenho na parte de cima, em série, 3 capacitores, um de 3, outro de 6 e outro de 6 microfarads, todos eles, tá? Eles em série estão em paralelo com um capacitor que está ali isolado, né, de 4 microfarads, beleza? Então vamos fazer juntos. Então, rapaziada, ó, desenhei o esquema do exemplo 2 aqui no quadro. A solução dele é bem tranquila, tá? É bem simples. Então, primeiro, né, tem esses 3 capacitores aqui. Estão em série e esse aqui sozinho está em paralelo com essa garela, beleza? Ele quer saber a tensão aqui, desse capacitor de 3 microfarad. Pô, eu tenho que observar bem, para pegar essa sacada aí rápido assim, tem que ter calma, né? Tem que ficar analisando mesmo o circuito, isso com o tempo você pega. Agora, como ele tem as características lá do circuito, da associação que nós aprendemos com resistores, nós fizemos muitos exercícios em cima, fica mais fácil, esse que já está fácil para vocês, né? Então, a tensão aplicada nos terminais é de 22 volts. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma tensão de 22 volts. Beleza? O que eu sei da tensão elétrica, né, do circuito em paralelo? Que vai passar 22 volts aqui e vai passar 22 volts aqui. Beleza. Se fosse desse capacitor de 4 microfarad, que ele quisesse saber a tensão, né? Aqui, 22 volts. Não precisa nem fazer conta, já é olhar e pá. Aqui, você sabe que esses 22 volts, né, ficaram divididos entre esses 3. Né? Que a tensão teve que passar aqui, beleza? Aí já não é a mesma tensão. Ficou uma partezinha aqui, outra aqui e outra aqui. Tá? Aí eu posso fazer desses 3, mas eu posso também reduzir esse circuito. De que forma, né? Eu estou olhando aqui para esses 2 capacitores, ó, de 6 e 6 microfarad, eles estão em série. Então eu posso transformar eles em um capacitor só, associado em série com esse, que aí vai ficar fácil. Olha só que vai ficar fácil. 2 capacitores em série é como se eu tivesse dois resistores em paralelo, né? A fórmula que eu usava nos resistores em paralelo. Como são 2 iguais, então a capacitância equivalente aqui nesse pedaço, né, vai ficar o valor da capacitância, que no caso é 6 microfarad, né? Então eu vou colocar 6 dividido pelo número de capacitores iguais. Aqui são 2, beleza? Então 6 dividido por 2, 3. 3 microfarad. Como está todo mundo com microfarad, não preciso me preocupar. Beleza. Agora que eu fiz isso, eu posso substituir esses 2 por um capacitor só de 3 microfarad, né? Aí eu vou fazer o seguinte, olha aqui, olha a manha. Ó. Vou pegar aqui, vou jogar para cá, ó. Pronto. Olha aí. De que valor será esse novo capacitor, né? Da associação desses 2 que estavam aqui de 6 microfarad. 3 microfarad. Professor, o que isso vai facilitar? Porque é o seguinte, aqui, ó, nesse trecho, eu tenho uma tensão de 22 volts, né? Igual está aqui embaixo. Aí eu tenho uma tensão nesse capacitor aqui, que é o que ele pediu, uma tensão nesse capacitor aqui. A soma dessas duas tensões aqui tem que dar 22 volts. Pô, se os capacitores são idênticos, então qual é a tensão que passa nesse trecho aqui? Só dividir por 2, ó, 11 volts. E nesse outro aqui? 11 volts. Por acaso, qual é a tensão que passa nesse capacitor aqui de baixo? 22 volts, que ele não tem ninguém para dividir com ele. Se tivesse um outro aqui de 4 microfarad, ia passar 11 cada um, beleza? Porque aqui a tensão no circuito em série, que é esse pedacinho aqui, é o que? A soma das tensões, a tensão para cada capacitor ou para cada resistor, que no caso são capacitores, beleza? Então 11 volts, que é a alternativa D.
tá? Bem tranquilinho, tá? Então, galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Ativa lá o sininho e de seguir também lá no Instagram, @prof_gabriel_ak. Até o próximo vídeo.